Muito bem, então. A gente vai dar então sequência com a nossa modelagem de sistemas dinâmicos no domínio da frequência, passando agora então para os sistemas mecânicos translacionais, né? Primeiro os translacionais, depois os rotacionais, né? São bem simples, são bem similares os dois, né? A diferença é as grandezas que a gente trabalha, né? A gente trabalha torque e velocidade num deles, no translacional, né? No caso, rotacional é torque e velocidade, no translacional é deslocamento, força, né? Algo bem similar a isso. Então eu vou começar então com sistemas translacionais, que são os mais simples, e depois os rotacionais. Vamos só passar aqui então para a nossa apresentação. Sistemas translacionais, tá? Então nessa tabela, tem a tabela que é tirada ali do livro do Nise, tá? Tá sumarizado então os nossos elementos mecânicos, tá? E as relações aí que associam força, velocidade e força deslocamento. Depende do que tu quer modelar, né? Se você está interessado em modelar um deslocamento, se está interessado em modelar uma velocidade, né? Geralmente de um você acaba passando no outro, né? Seria algo como um circuito elétrico, você querer, por exemplo, aqui uma tensão, relação de tensão corrente, né? Talvez não seja bem exatamente essa analogia, né? Vamos dizer carga elétrica corrente, carga elétrica tensão, né? Mas a entrada aqui ela se mantém a mesma, né? Força, né? Força, velocidade, força, deslocamento. Em geral, a gente está interessado no deslocamento, né? Aí depois você pode estar integrando ou derivando para estar achando outras grandezas como velocidade ou aceleração, né? Relembrando, né? Então, mola, né? A força da mola, tá? Proporcional a quem? A constante da mola, tá? Vezes o deslocamento. Amortecedor, né? A força que o amortecedor faz, né? Quando você aplica uma força, ele responde, né? Também com uma força contrária. E é proporcional a Fv vezes a derivada do deslocamento, tá? Fv é a nossa constante do amortecedor, tá? Talvez na outra apresentação eu tinha chamado de B, tá? Essa constante de amortecimento de amortecedor viscoso, tem alguns livros que chamam de D. O Nise costuma chamar de FV. Então, como eu vou seguir alguns exercícios do livro, talvez apareça FV aqui, né? Mas só o que importa é saber o nome da variável, né? Amortecimento viscoso. Massa, né? Massa, a força da massa é massa vezes derivada segunda do deslocamento. Essa a gente conhece bem lá acho que desde o ensino médio, né? Você ouve falar, a força da massa é massa vezes aceleração, né? Força igual a massa vezes aceleração, né? F igual a m vezes a. Mas quem é a aceleração? É a derivada segunda do deslocamento, né? Então a gente tem essa relação de forças. Então esses são esses elementos. Então a gente faz o somatório de forças igual a zero, ou o somatório de forças de cada elemento passivo tem que ser igual à força aplicada. Você vai obter uma equação diferencial e segue o mesmo processo, né? Faz a transformada de Laplace da equação diferencial e encontra a relação, né, da tua saída dividido pela tua entrada, que no caso geralmente a entrada é uma força aplicada. Então a gente tem aqui um exemplo simples, tá? Um sisteminha massa-mola amortecedor. Essa aqui já é a nossa resposta, a nossa solução, tá? Essa aqui já é a resposta que está sendo colocada já em destaque, né? É um exemplo 2.16 ali do livro do Nise, capítulo 2, exemplo número 16. Encontre a função de transferência, porque tem um X, eu fui falar tudo junto, eu acabei falando um sotaque, né? Transferência x de S por f de S para o sistema mecânico apresentado a seguir. O que é esse sistema mecânico, né? Esses desenhos? Aí a gente tem que lembrar da nossa introdução, né? O primeiro capítulo do sistema de controle, né? O primeiro passo, né, quando a gente tem um sistema real, é você fazer um esquemático, né? Então você pega o teu sistema real e transforma ele num esquemático. Então o que é esse massa-mola amortecedor? O que poderia ser isso? A suspensão de um veículo poderia ser um massa-mola amortecedor, né? Um elemento que oscila, algo que oscila, né? Você está modelando, por exemplo, o comportamento de uma viga, né? Você quer saber quanto que uma ponte oscila, né?
um engenheiro civil está interessado em saber quanto que a ponte oscila. E aí você começa a pensar, mas o que é uma ponte? Ela tem uma massa, ela sofre uma deformação, né? Até quando passa um carro, ela dá uma chacoalhada, né? Ela tem esse movimento. Então você pega, e depende da experiência que você tem, do que você conhece, você transcreve esse sistema físico real para algo, né? Não necessariamente isso, mas algo parecido com isso. Tá? Então, embora a gente trabalhe com esse esquemático, né? Isso aqui pode ser montado a partir do sistema real, obviamente, né? É claro que aqui nos exemplos que a gente modela, a gente parte desse princípio, né? Como é que tu parte do real para esse esquemático, daí tu tem que se aprofundar no caso, no específico que você está querendo trabalhar, tá? Bom, como que a gente pode então fazer isso, né? Você pode começar fazendo aquele teu diagrama, o famoso diagrama do corpo livre, né? Eu acho que era isso que vocês chamavam lá na Física 1, que é você colocar, dizer, o corpo, a massa, né? Geralmente geralmente não, a gente faz esse diagrama do corpo livre numa massa. E aí você faz as setinhas de todos os elementos que você tem, todas as forças apontando, né? Bom, a, a força que está sendo aplicada é a nossa F de T, esse elemento, né? Então a gente coloca a nossa F de T apontando nessa direção. Então aqui está a nossa força aplicada, né? Quando você, né, aplica uma força, todos os outros elementos respondem com uma força no sentido contrário, né? É parecido com aquela nossa lei de Kirchhoff, né? Os elementos passivos têm uma queda de tensão, né, que tenta anular a tensão de entrada. Então tudo é no sentido contrário. Então, a massa vai responder com uma força no sentido contrário, né? A força da massa é massa vezes o deslocamento que ela está sofrendo, né? No caso, o deslocamento que ela está sofrendo é esse nosso próprio x de t. A derivada segunda do deslocamento, né? Então, derivada segunda do deslocamento x de t. Eu vou colocar os dois pontos, né, que denota a derivada segunda, então está nessa direção. Qual que é a outra força que ela está sofrendo? Que esse meu ponto está sofrendo? Nessa outra direção, está apontando a força da mola, né? Então é a constante da mola vezes o deslocamento x de t. Repare, né, que nossa parede aqui de tijolinho, né, esse nosso tijolo, isso está dizendo que está engastado, né? O que quer dizer esse engastado? Ele está falando para a gente que essa parede ela não se move, tá? É como se fosse o nosso ground ali em circuito elétrico. Você vai lá num certo ponto do circuito e coloca uma referência, né? Essa referência quer dizer que é o nosso 0 volt, não importa o que aconteça, ali é 0 volt. Em sistemas mecânicos, tá? Esse ponto de engaste aqui, ele não se move. Né? Não importa o que aconteça com massa, mola, o que está se movendo ali da direita, aqui não vai se mover, né? Então quer dizer que o único deslocamento que essa mola, que essa nossa mola K, né, ela vai experimentar é o próprio X, né? A gente viu no vídeo anterior que você teria que fazer uma diferença de um x1 menos um x2, né? Um deslocamento para um lado e um deslocamento para o outro, caso ela sofra, né? Como do outro lado é zero que ela se desloca, né? Então ali só depende do próprio x de t. A mesma coisa vale para o amortecedor FV, né? Então, para essa direção, quem que está puxando? Está puxando o nosso FV, que é a nossa constante do amortecedor, derivada primeira do x de t. Tá? Montamos o diagrama do corpo livre. Tá? Lembrar, então, que somatório de forças tem que ser igual a zero, ou seja, o que aponta para um lado tem que ser igual ao que aponta para o outro. Né? Então, massa vezes derivada segunda, que é a nossa força da massa, mais FV, eu vou colocar a derivada primeira, que é a constante do amortecedor, derivada primeira do x de t, dt, mais o K vezes o x de t. Isso aqui tem que ser igual à força aplicada. Ok, levantamos a nossa equação diferencial. O resto é fácil, né? Aplica lá a transformada de Laplace, isola x de s por f de s e você encontra a tua função de transferência, né? O ponto que talvez seja novidade é encontrar essa função essa equação diferencial a partir do sistema mecânico, né? Aqui está só sendo resolvido passo a passo, né? Eu fiz aqui o diagrama de corpo livre, né? Para onde cada um aponta. Coloquei aqui as equações diferenciais, né?
a equação diferencial. Aqui eu escrevi a transformada de Laplace, aqui eu isolei o x de s, né? E aqui eu escrevi a equação diferencial, né? E aqui eu só isolei o s quadrado para ficar o s quadrado sozinho aqui no denominador. Tá? Então essa é a nossa solução final dessa equação, desse problema, né? Nossa função de transferência. Esse exemplo aqui para vocês resolverem com mais calma depois, tentarem chegar na solução final, é que ele é um pouco maior, né? O que vai acontecer nesse problema? Perceba que agora eu tenho a massa M1 aqui no chão. Então, nessa massa M1 eu vou ter um atrito FV1 e aqui eu tenho um atrito FV2, né? O atrito, ele é um elemento dissipativo, tá? Tudo que é elemento que dissipa energia tem a modelagem idêntica a um amortecedor, tá? Então, no caso desses dois atritos, você modela eles como FV1 vezes qual é o que depende desse atrito, né? O atrito da massa 1 com o chão, então é a derivada primeira do x1. Já esse segundo atrito, FV2, é a derivada primeira do nosso x2, tá? E aí os outros elementos, né? Veja que agora o amortecedor FV3 e a mola K2, ela vai sofrer um deslocamento que é x1 menos x2, né? Então aqui já você vai ter já um deslocamento relativo, né? Então quando você modelar a massa 1, você desloca o x1, quando você modelar a massa 2, você desloca o x2, né? K1 e K3 eles estão engastados, né? Talvez a única novidade que apareceu do que a gente já não tinha discutido é esses atritos, né? Como que se comporta um atrito, né? O atrito se comporta, né? Geralmente é o atrito da massa passando em alguma coisa, né? Então depende da massa que tá passando em aquela constante de atrito, certo? Uma forma da gente resolver também mais rapidamente esses problemas mecânicos é a gente introduzir a mesma ideia de impedância, só que impedância mecânica, né? Então a gente pularia essa parte de escrever equação diferencial e você passaria diretamente para a tua equação no domínio da frequência. E aí você utilizaria então a tua impedância da massa, tá? Que é ms quadrado, a tua impedância da mola, que é o próprio K, e a tua impedância do amortecedor, que é a constante do amortecedor vezes S. Eu estou passando um pouco rápido, porque essa ideia da impedância é a mesma ideia lá do circuito elétrico, né? Você tem, partindo dessa equação, impedância, né? Essa equação eu vou até deixar em destaque, que é que a gente vai discutir. Né? Impedância, elemento de impedância, tá? Força dividido pelo deslocamento. Então, se você quer calcular a força daquele elemento, né, a força de S, o que você faz? Você multiplica a impedância do elemento vezes o deslocamento. Correto? Pegar o caso da massa, né, da massa que eu vou fazer aqui do lado. A força da massa no domínio do tempo, tá? F de t, ela é massa vezes a derivada segunda do deslocamento, certo? Se eu colocar isso na frequência, F de S igual a m, que é a massa, S quadrado x de S, tá? Então perceba que o que eu estou multiplicando o deslocamento é só ms quadrado. Então eu chamo essa parcela que está multiplicando o deslocamento, tá, de impedância mecânica, né? Por isso que eu subscrevi aqui o meu ZM impedância mecânica. Então isso faz isso para os demais elementos, tanto para a massa quanto para a mola, quanto para o amortecedor, né? E aí você escreve as tuas forças diretamente no domínio da frequência. Então, esse diagrama de corpo livre que ele está fazendo, né? A gente já está fazendo direto no domínio da frequência. Então, a gente já está considerando a massa 1, tá? E é as forças que atuam na massa 1 junto com o deslocamento 2. Então, inicialmente, ele coloca os elementos que atuam devido à massa 1, os elementos que atuam devido à massa 2 e aqui um somatório geral.
Eu vou fazer isso aqui separado, fazer com calma, porque isso aqui é importante a gente discutir quando você tem duas massas, né, e algumas forças que atuam em direções separadas, tá? Então aqui eu vou colocar a massa 1, tá? E aí eu vou começar então a colocar as forças, né? O que que puxa então? Vou colocar então para esse lado primeiro, né? Que primeira força que eu posso estar colocando então que está atuando? A massa 1, ela faz uma força, né? Então a gente já vai colocar direto no domínio da frequência, tá? Que é a impedância mecânica, M1 S quadrado, e o deslocamento dela, que é o x1 de S, tá? A força da massa, né, depende somente do deslocamento dela. Então, o deslocamento que a massa sofre é somente o x1, é somente o deslocamento que você coloca, né? O nozinho que a gente faz, né, quantos deslocamentos eu tenho que calcular? Você sempre tem que calcular o número de massas, né? Eu vou ter que fazer, o que eu quis dizer com isso? Eu tenho que calcular quantos x, né? x1, x2, x3, x4. A resposta é, quantas massas você tem? Eu tenho duas massas, então você vai ter x1 e x2, tá? O que mais que está atuando na nossa massa 1? Puxando nessa direção ainda, tá? Eu tenho o meu K1 vezes x1 de S. Puxando ainda nessa direção, tá? Eu tenho o meu FV1, que é o meu atrito, esse atrito, que só depende do deslocamento x1. FV1 S x1 de S. Tá certo? Agora vamos discutir um pouco, tá? Esse aqui, elemento FV3 e esse elemento K2, tá? Perceba que ele está entre a massa 1 e a massa 2. Então a força que ele vai, o deslocamento que ele vai sofrer é um deslocamento relativo entre x1 e x2, tá? Então quando você estiver modelando a massa 1, eu fiz aqui errado, que eu tinha colocado uma linha branca, vou só colocar uma linha azul um pouco maior para poder caber esses dois. Quando você estiver modelando a massa 1, que é esse nosso caso aqui, a gente está modelando a massa 1, tá? Você considera que a força que ele está que o deslocamento que ele está sofrendo é x1 menos x2. Então você vai colocar nessa direção o FV3 S x1 de S e na direção contrária o FV3 S x2 de S. A mola K2 é x1 de S e na direção contrária K2 x2 de S. E eu ainda estou com a força F de S aplicado nessa massa, né? Aí quando você for para a massa 2, né, você considera o contrário, você considera que o deslocamento que o FV3 e o K2 estão sofrendo, né, que estão sofrendo, né, é x2 menos x1. É parecido com o elemento de circuito, né, quando você tem, por exemplo, um resistor no meio de duas malhas, tá? Vamos supor aqui. Você tem a corrente I1, né, e a corrente I2. Quando você modela a malha, quando você está equacionando a malha 1, o que você faz? Você considera que a queda de tensão nesse elemento é I1 menos I2. Quando você está modelando a malha 2, você considera I2 menos I1. Aqui a ideia é a mesma. Tá ok? Então, na massa 1, você ficaria com a seguinte somatória de forças, né? Tudo que está apontando para a esquerda, tá? Menos tudo que está apontando para a direita, igual a zero. Faz isso para a massa 1, faz isso para a massa 2, e aí você obtém a tua equação
já a tua expressão no domínio da frequência, né? Não é nem a tua equação diferencial. Tá certo? Então eu só quis fazer essa parte um pouco separado para a gente, né, chegar aqui um pouco mais direto. Então aqui está sendo já, né, já foi agrupado, né? Então aqui nessa primeira parte, tudo que está para um lado, né? Aqui é o que está na força 2 para o outro lado, então aqui só colocou separado. Aqui ele já fez uma soma, né, do que não tem derivada, ó, K1 mais K2. O que tem derivada, FV1 mais FV2, tá? Passar para um lado aqui, ele ficou bem pequeno aqui a equação de movimento, né? Então você tem aqui massa 1, S quadrado, FV1 mais FV3S, K1, K2, X1 de S menos, né, o FV3S mais K2, X2 de S igual a F de S. Então essa aqui seria a primeira equação de movimento. Agora é só fazer a mesma coisa para a massa 2, né? Então veja que a gente colocou tudo que está pendurado na massa 2 para um lado, tudo que está pendurado na massa 1 a gente considera para o outro lado. Então aqui ele só fez de novo o somatório, né, das forças. E aqui a gente tem a equação de movimento, né? Menos FV3S, K2, X1 de S. E aqui o que está pendurado na massa 2 igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho força aplicada nessa massa, né? A força estava sendo aplicada na massa 1. Então você tem duas equações, né? E duas incógnitas, que é o x1 e o x2. Tá? O que ele estava pedindo para isolar, né? Quem que ele estava pedindo? O que o problema estava pedindo? O problema estava pedindo para você achar x2 sobre f de s. Então, de posse, né, dessas duas equações, desculpe aqui, dessas duas equações, da massa M1 e da massa M2, aí você tem que trabalhar, né, para isolar o x2 e achar x2 por f, tá? Então aqui já está sendo colocado de maneira direta, né, uma resposta pronta, né? FV3S mais K2 dividido por delta, né? E o delta é o determinante dessa matriz, né? Então foi feita com aqueles métodos que vocês aprenderam ali em álgebra linear, né? Vai dar uma conta um pouco extensa, né? Então fica para vocês resolverem essa conta. Mas a ideia de modelagem de sistema mecânico é essa daí, tá? Esse exercício também fica então para vocês. Esse exercício eu não vou resolver aqui, eu deixo para vocês como desafio, tá? Só que tem uma pequena diferença, né? Perceba que aqui o FV1 ele está entre o nosso ponto de engaste, que é o nosso piso, né, e a massa 1, e o nosso FV2 também. Tá? Então, o único deslocamento que ele sofre, né, se a gente fosse colocar quando você tivesse, é claro, modelando a massa M1, seria M1 vezes S vezes FV... Desculpe, coloquei errado, né? A força devido àquele atrito, quando a gente estivesse modelando a massa M1, seria FV1, que é o vezes S, que é a nossa impedância mecânica, vezes X1, que é o deslocamento, ok? Agora, esse FV3, veja que ele é entre a massa M1 e entre a massa M3, então ele tem ali um certo deslocamento relativo. Então, supondo que você estivesse modelando a massa M1, tá? Então você estaria com o deslocamento x1 sendo modelado. Então ficaria, como que ficaria a energia dissipada devido a esse atrito, né? O deslocamento mecânico, a impedância mecânica dele é o FV3S. Qual que é o deslocamento relativo dele? x1 de S menos x3 de S, quando você tivesse na massa M1, né? Quando você tivesse na massa M3, aí tu faria o contrário, né? x3 menos x1. A mesma coisa, né, vale para esse outro atrito, tá ok? Aqui ele está só resolvido, né, colocado as expressões direto, né, quando vocês forem resolver esse exercício, para que vocês chegarem nessas expressões. E aí tem uma certa... No caso, ele está pedindo só para escrever as equações de movimento, então é só para escrever as equações da massa M1, da massa M2 e da massa M3, né? Se ele tivesse pedindo para você escrever x3 por f de s, aí daria, por exemplo, daria uma conta um pouco grande. Esse é um outro problema, também ali do livro do Nise, mas aqui ele está pedindo especificamente para você encontrar x2 por f de s, né? Aqui é um probleminha que vocês também têm que pensar como compor as equações de movimento, né? Porque, olha, mas pelo menos tem número, não tem tanta letra, né? Aqui você tem um atrito, tá?
Veja que a carcaça, essa massa que a gente está chamando de M2, ela faz um U, né? E dentro dela tem uma massa M1. Aqui dentro você tem um deslocamento, um atrito, e aqui dentro você tem um atrito. Só que o atrito, será que depende do X1, do X2, do X1 menos X2? Porque quando o M2 a massa 2 se desloca, ela leva junto a massa 1, né? Então fica para vocês pensarem. O que poderia ser isso, né? Tem algumas peças mecânicas assim, né? Talvez um pistão dentro de alguma outra coisa que está se movendo, né? Enfim. Essa é a solução final para vocês, caso tentem, quando vocês tentarem resolver, né? Também fica como desafio para vocês resolverem, tá? Bom, acredito que com isso, né, vocês já consigam resolver aí vários problemas, problemas que envolvam vários problemas que envolvam aí elementos mecânicos translacionais, né? Aquele que se deslocam ou nessa direção, né, ou nessa direção, né? O foco maior, então, que a gente trabalha, né, nessa parte de modelagem, além, é claro, de sistemas elétricos e mecânicos, né? Os mecânicos, o que eu trabalho mais são os translacionais, que vêm mais problemas mais de lista e tudo mais que eu peço é o translacional. O rotacional eu vou passar, né? Mas fique sabendo que o rotacional ele tem mais questões aí para vocês poderem pesquisar, como por exemplo questões aí de redução, problemas que envolvem tanto translacional quanto rotacional junto, né? Embora eu tenha trazido os elementos do sistema rotacional, né? Dentro desses dois tipos, translacional e rotacional, o foco que eu dou mais é no translacional, tá? Não dou um foco tanto no rotacional. Por isso que o rotacional eu vou passar mais um probleminha rápido aqui para a gente discutir, tá? Mas tem outras coisas que precisariam ser trabalhadas, tá? Que fica também como um dever aí para vocês estudarem, caso vocês precisem, tá? Então eu vou passar só as questões mais básicas aqui do rotacional, né? É bem parecido, né, com o sistema anterior, só que ao invés de ter uma força, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter um torque, né? O que seria a grandeza equivalente, né? E aí, né, repete-se, né, essas relações aí de torque, velocidade angular, torque, deslocamento angular, a gente já tinha visto também no vídeo anterior, quando a gente discutiu os elementos mecânicos, né? Você também tem aqui uma questão de impedância mecânica, né? Que caso você queira trabalhar direto com impedância mecânica, né? Mas como eu comentei, não é o nosso foco, né? Tanto o sistema rotacional, a gente passa um pouco direto. Então a gente discutiu naquela parte de elementos mecânicos o que é uma mola, o que é o coeficiente de atrito viscoso, o que é o momento de inércia, né? Que aparece em cada um deles, tá ok? Então vamos resolver esse exemplo aí bem simples, que é um exemplo do Nise, tá? Em que ele traz ali um eixo pra gente, o eixo está apoiado, pode ser um eixo de transmissão, e está sendo aplicado um torque nele. Pô, de onde que vem esse torque? Pode estar um motor rodando, aplicando um torque nesse eixo, né? Então, de onde que ele vem, de onde que ele vai, né? O que que é esses... Então, pode ser um sistema que tá uma esteira, né? Porque geralmente esses atritos, esse amortecedor, esse atrito aqui, que está sendo modelado como um atrito, às vezes a gente coloca um valor para dizer que é uma carga, né? Tá? Então é só para ter uma ideia. A gente tem lá um eixo, né, com um dado momento de inércia e ele está engastado, ele está com dois mancais, tá apoiado em dois mancais, ou seja, tem dois rolamentos ali, tá? E a gente quer saber a função de transferência da posição angular dividido em relação ao torque, aplicado, né? Então a gente aplica o torque desse lado, né? E você tem um deslocamento angular θ1 e deslocamento angular θ2. Poxa, mas não é uma barra única? Por que tem θ1 e θ2? Tá? Tem θ1 e θ2 porque você está considerando que ele está sofrendo uma torção, né? Que é essa nossa mola K. Se ele está apoiado desse lado e ele está apoiado desse lado, tá? Então você tem
um torque, claro, além do próprio momento de inércia do rolamento, mas você tem torques contrários que dependem da velocidade que ele vai tá sendo aplicado, né? Porque se não tivesse esses dois rolamentos, quando ele atingisse a velocidade em regime, aquilo que a gente tinha discutido, né? O momento de inércia cai fora. E aí você não tem mais força no teu contrário do teu sistema, né? Então, devido a esses dois atritos, você tem torques nos dois sentidos, né? E isso dá um efeito de torção, né? E se tem um efeito de torção, então, para um dado momento, essa posição não é a mesma posição que esse daqui, né? Então, esse nosso θ1 vai ser diferente do θ2, né? Eles começam iguais, vamos dizer, quando t igual a zero, eles começam zerados, né? Se a gente considerar um torque constante, mas devido à torção, esse daqui pode se deslocar um pouco para cima, no caso, um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Então você tem duas posições angulares. E aí, quando tem essa torção, tá? Esse efeito de torção, a gente separa esse momento de inércia total da barra em J1 e J2. Aí depende do tipo de peça, da fabricação, mas vamos considerar que nesse problema vai dividir exatamente não exatamente no meio, é claro, não é dito no problema que é exatamente no meio, mas vamos supor que esteja no meio, que o momento de inércia J total desse nosso eixo vai dividir em J1 e J2, tá? O quanto que vai para cada lado, daí depende do material, depende da peça. E entre os dois tem esse K, né, que é a nossa constante de mola, que vai te dar o quanto que ele torce, né, que ele vai sofrer a torção, né? E aí tem todo aquele comentário do vídeo anterior. Se for um eixo muito rígido, a torção é pouca, esse praticamente é inexistente. Se for muito flexível, ele vai torcer bastante, né? Pois bem, os dois mancais, né, vão ter nele dois rolamentos que vão ter dois atritos D1, D2, tá? O torque está sendo aplicado desse lado, então a gente vai ter, como tem dois momentos de inércia, tem θ1 e tem θ2. E aí é só fazer aquele somatório de torques igual a zero. Então a gente vai partir direto similar ao problema translacional, né, em que o somatório dos torques é igual a zero, e ainda usando o momento o conceito de impedância, né? O que seria esse conceito de impedância, né? Quais seriam as forças, os torques que estão atuando, né? Então, para o momento de inércia 1, que vai dar nosso θ1, você tem o J1 S quadrado vezes o deslocamento θ1 de S, mais, né, no rolamento 1, D1 vezes S, que é, se a gente olhar na tabela, né, a impedância dele é D1 vezes S, θ1 de S, mais a constante de mola K. Como a gente está equacionando o J1, a torção que ela sofre é θ1 menos θ2, igual o torque que está sendo aplicado. Tá? Isso aqui seria a nossa primeira equação. Nossa segunda equação é a mesma coisa, só que para o momento de inércia 2. Né? No momento de inércia 2, você tem J2 S quadrado θ2 de S, mais o D2, né, que é o nosso atrito 2, D2S θ2 de S, mais o K, que é o nosso elemento que está entre os dois, θ2 menos θ1, igual a zero, que não tem um torque aplicado. Bem idêntico ao vídeo, o vídeo não, desculpe, ao caso anterior. Momento de inércia 1, no momento de inércia 2. E aí você dá um jeito, né, de algebricamente isolar θ2 por T com essas duas equações, né? Certo? Então, esse exemplinho aí bem rápido. A gente não vai se focar muito nessa parte de rotacional, mas só para mostrar que também tem essa modelagem, tá? O foco nosso maior é no translacional, ok? No próximo vídeo, então, a gente trabalha os sistemas não lineares e as linearizações. Então, nessa nossa parte de modelagem de sistemas mecânicos seria isso, tá? Deixo lá no outros vídeos com exercícios resolvidos e tentem fazer os exercícios
da lista que eu também disponibilizo para vocês, tá? Qualquer coisa, então a gente vai conversando. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.